Eu trouxe a palavra, o pastor Marcelo também trouxe uma palavra aos pais e a SAF, através da Missionária Socorro, ofereceu um maravilhoso lanche para todos os homens que aqui estavam. E ontem foi uma surpresa muito boa, porque deu mais convidados do que integrantes. Nós tivemos 24 visitantes e 18 integrantes aqui. Muito obrigado. Que maravilha, né, irmãos? A gente se alegra. A igreja respondendo aos convites e convidando, né, evangelizando. Essa é a nossa missão. Nós não podemos reter esse evangelho só para nós. E é uma forma muito estratégica quando a gente convida nossos amigos para momentos como esse, né, momentos informais, na sua casa, ali com um cafezinho, com uns biscoitinhos. E aí a gente senta, troca ideia, abre o coração. Como é gostoso, né? Que Deus toque seu coração para você também ter esses momentos juntamente com a sua família. Quero convidar as mulheres, segunda-feira, às 15h. Estou querendo fazer um momento de oração lá na minha casa. Oração, louvor, meditação da palavra. Eu queria fazer de 15h às 18h. Então, seria das 15 às 18. Quem se sentir tocado é um horário, para algumas vai ser ruim, mas é um horário estratégico, lá eu vou falar para vocês. Né? Esse horário, geralmente, a gente não tem muito a fazer, no feriado, que segunda é feriado. E aí, como o Marcelo não vai estar em casa, vai fazer uma visita fora de Tucuruí, meus meninos vão estar envolvidos no negócio da UPA. Eu falei, vou chamar vou estar sozinha. Minha mãe viajou. Falei para eu prefiro agora estar em comunhão com as irmãs em casa. E aí, quem quiser aceitar meu convite, eles vão com esse coração disposto à adoração, a orar, buscarmos a presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Vou chamar os professores à frente. Professores. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, a nossa adoração. Louvamos na beleza da Tua. Rendemos-te graças porque o Senhor é bom e as Tuas infinitas misericórdias. Motivo de alegria, Senhor, cada um de nós. Podemos iniciar esse domingo tão especial, em comemoração ao Dia dos Pais. Podemos estarmos na Tua casa. Senhor, que é o nosso Pai celeste. O Pai que nunca falha. O Pai que cuida de nós desde o ventre de nossas mãos. Pai fiel, amoroso, dedicado, que com grande amor nos tem amado, mesmo quando estávamos perdidos, nossos delitos e pecados. Senhor, com teu amor eterno, como Pai tão amoroso que o Senhor nos resgatou. E aqui estamos, ó Pai, para usufruir da tua bondade, tua misericórdia, graça, com gratidão em nossos corações, porque sabemos que os méritos são de Cristo Jesus, Salvador. Pai, nesta manhã, fala aos nossos corações através da tua palavra, edifica a tua igreja, essa igreja que se chama pelo teu nome. Vá de encontro a cada coração, Senhor, estão tristes, abatidos, estão doentes, o Senhor sabe. Estão em suas casas, impossibilitados de estarem aqui. Ó Deus, visita com a tua misericórdia. Visita, Deus, nessa hora, trazendo, ó Deus, a alegria do Senhor. Cada coração. Senhor, seja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós temos ainda as revistas da IBD dos adultos. Muitos irmãos ainda estavam viajando. E estamos agora com essa revista aqui, ó, a riqueza do conhecimento de Deus. Estamos conhecendo a respeito de Deus. Então, se você não tem a sua revista, na hora que eu falar o seu nome, ela é direcionada aos alunos matriculados.
Então, quando eu disser teu nome na lista de chamada, fique de pé, para que a gente possa ver que você ainda não recebeu a sua revista e você possa receber, tá bom? Adeilson, Adriana Slongo, Albertina, Ana Carolina, Ana Cleide, Anderson está feliz aí com a mamãe do lado. Seja bem-vindo. Queria tê-la aqui. Andréia Ribeiro, Ariane Menezes, Bob, Carol Leite, Charles Lira, Cláudio, Custódio, Dalva, Deise está? Deise Mara, Destiné, Dermi, Domingos, Edilete, Edileuza, Edinho, N, Eliane Portillo, Eliette, Elton Barbosa, Eranete, ela, Eunice, Soares, Eurides Costa, Fabiano, Fernando, Francilene, Gabriel Cavalcante, Gabriela Moraes, Giovanni Rezende, Célia Valente, Eriton, Ciel, Iodelza, Ivanete, Jaxandra, Cristiane Lima. Jéssica Sanches, Tom Lopes, Jorge Almeida, Benedito, José Benedito, Zé Guilherme, cadê tu? Ah, Kátia Cavalcante, Kelly Pires, Laís, Laliana, Lília, ah não? Liliane, Lira, Lucas Sanches, Luiz Carlos, Maiara Ribeiro, Manuel Marciano, ó, Genevieve, Manuela Caldas, Márcio Santos. Gente, dos nomes que eu disse, tem alguém que não recebeu a revista? Fica de pé, por favor. Alguém não recebeu a revista? É matriculado? Maria Quina. Falei, Maria Quina, eu lembrei. Ontem eu coloquei na SAF para as irmãs terem suas doações. Eu lembrei porque a irmã Maria Quina trouxe. Eu pedi ontem um postinho um post, né? Coloquei lá no grupo da SAF para vocês desapegar. Roupa de cama, umas toalhas, roupa de vocês, de criança. E aí, quem trouxer hoje à noite, coloca para mim ali naquela caixa que tem de doações, tá bom? Vai ser direcionado para a Seara Santa, tá? Socorro. Aí no final do culto você pode levar, tá bom? Então, os irmãos que tenham roupa de criança, roupa de adolescente, dá uma limpada hoje à tarde no guarda-roupa, tá bom? E traz para nós. A Bíblia também, o pessoal sempre pede para gente. Pode botar junto, né, Socorro? Lá, Socorro da direção. Marinês, Marlu,
Matheus Silva. Matheus. Ô, Matheus, quase que eu ponho falta para você. Mazé. Miguel. Murilo. Neuma. A Neuma está enlutada, né? Ontem ela perdeu o irmão dela. Quem puder passar uma mensagem para ela, se ela estiver nos vídeos. Pacheco. Raimunda Alves. Raimunda Alves. Raimundo Sanches. A Nelza. Rodrigo. Rosa Magalhães. Viajou, né? Sandra da Silva. Sandra está feliz com o maridão ao lado. Nos alegramos, viu, com a sua presença com a gente. É sempre bem-vindo. Silvia Sanches. Silvio Menezes. Socorro. Suelen. Ele está viajando. Tereza. Que bom lhe ver. Verônica. Verônica tá, sua sogra? Olha, quantas convidadas, né? Convidados, nossa, bem-vindo. Zuleide. Soleni. Cristina. Alguma convidada ou convidado que eu esqueci de citar no nosso meio? Tem alguém? Eu citei já. Amigo. São vocês, né? Alegria ter vocês aqui. Sejam sempre conosco, né? Deixa eu só colocar aqui. Obrigados. Bíblias. Você tem Bíblia, Lália? Caidinho. Esse de 51, no ano passado foi por 47. Pessoas viajaram, né? Então vamos lá. Alguém está sem a revista matriculado? E se você, irmão ou irmã, não está matriculado, põe seu nome, tá bom? Vai ficar feliz ter vocês conosco. Nós estamos já na terceira lição, o Deus absoluto e pessoal. Texto básico, Atos 17, 25. Atos 17, 25. O Deus absoluto e pessoal está estudando a respeito do conhecimento de Deus. Agora sobre esse tema, né? Vamos ler todos juntos o versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Senhor, Tu que és o Deus soberano e eterno, humildemente, ó Deus, da Tua grandiosidade, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e revele a cada um de nós. Ó Deus, não, nós somos limitados. Deus tão grandioso como mas cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que se faz conhecer. Nosso anseio é te conhecer cada vez mais. Em especial nesta manhã, vendo os nossos olhos, quebrando o nosso coração. Não deixe, Senhor, que sejamos indiferentes à Tua palavra, a esse conhecimento, mas que venhamos estar atentos à voz do Senhor, em nome de Jesus.
Então, a lição de hoje, né, ela vem revelar, é o Deus que se revela, né? E essa lição, ela vem mostrar para nós esse Deus que, ao mesmo tempo, ele é absoluto e ele é pessoal. Deus tão grandioso, Criador dos céus e da terra, mas que se importa com pessoas. E não somente se importa, mas também se relaciona. É um Deus de perto. Deus de longe e um Deus perto. Um Deus que governa tudo que existe, mas que no nosso dia a dia conhece cada um dos nossos pensamentos. Já parou para pensar nessa grandeza? Deus, com seus olhos sobre você, quando a gente está num local muito cheio de gente, eu fico pensando nisso. Eu falei, Deus, o Senhor é tão grandioso, porque como o Senhor consegue, diante de tantas pessoas, saber como cada um pensa? O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Já parou a pensar nisso? Quando a gente olha a imensidão das estrelas, Ele sabe cada uma pelo seu nome, governa todo o universo. E através dessa lição, o desejo do autor é que desperte no meu coração e no seu o desejo de nós nos aprofundarmos nesse relacionamento. Imagine aquela pessoa que antes você conhecia só, né? Era uma pessoa distante na sua vida, você só conhecia pelo nome. Mas hoje, pela amizade, pelo dia a dia, pela convivência, são pessoas próximas, íntimas a você. Pessoa que você tem coragem de reclinar até a cabeça. Um dia de pranto, de luto, de dor, de tão próximo. Isso foi conquistado com o quê? Relacionamento, dia a dia. Né? Você buscou esse relacionamento, você se interessou nesse relacionamento. E a pessoa, com reciprocidade, ela respondeu a esse relacionamento. Tem pessoas também que não querem se relacionar com a gente. É isso que a gente se esforça, fica aquela coisa mais superficial e a gente respeita isso. Mas tem pessoas que correspondem. E aí a gente vai se aproximando, vai conhecendo. Nós vimos na lição de domingo passado. Nós concluímos que Deus é muito mais que isso. Ele jamais vai negar quando nós quiser. O ser humano pode até dizer, não, conheço, mas não quero muita intimidade, tá? Tá bom, tá, tchau. Vai com Deus, né? Deus não. Deus, quando a gente o busca, buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscar no coração. Deus não é uma coisa ou uma força impessoal, nem um princípio ou uma energia, como os desafios. Deus é um ser pessoal que criou o universo, sim, criou todas as coisas. E governa providencialmente tudo o que existe, segundo a vontade dele e a razão dele. Por mais que muitas vezes a gente não entenda situações de caos que Deus permite, mas ele continua soberanamente no controle de todas as coisas. Isso está na minha. O ensino bíblico da pessoalidade de Deus, né? Ser pessoal que se relaciona, tem sido negligenciado na prática por muitos. É estranho, né? Nós nos declararmos cristãos, né? Servirmos a Deus de uma forma pessoal, sabermos que Ele quer se relacionar conosco de uma forma íntima e muitos cristãos não ligar para isso. Doutrinas bíblicas estritamente relacionais com a providência de Deus e a soberania de Deus sobre este mundo caído têm sido esquecidas por muitos. Ou seja, aquele Deus providente, Deus soberano. Prova disso é a conduta deficiente que tem se tornado muito comum. O que num cristão poderia evidenciar essa negligência para esse relacionamento com Deus na nossa vida de forma prática? Para eu conhecer a Laíse, qual é a forma mais fácil de eu conhecer? Seria eu conversando, sabendo que você gosta, que você
negócios, seus horários. Conversar. Como que nós conversamos com ao meio Deus providencia? Hã? Oração. Quantos cristãos não são na oração? Conversa tão pouco com Deus. E aí muitas vezes a gente acha que oração é só de uma forma. Eu vou me trancar no quarto, orar, ou só na igreja vou orar. A palavra nos ensina a orar sem cessar. Orar sem cessar é 24 horas do meu dia. Eu estar conversando, abrindo meu coração. Eu estou dirigindo na rua. Eu estou ali no meu trabalho, sozinho. Os momentos, eu estou ali lavando a minha louça, lavando meu banheiro. Momentos que eu tenho, eu estou falando com meu Pai Celeste. É tão gostoso, né? Quando aquela pessoa querida chega na nossa casa, não é? A gente está ali sozinha, aí a pessoa chega, ai, o coração da gente fica saltitante. Gostoso, bater um papo, aí você está aí a louça parece que rapidinho, a gente acaba de lavar aquela louça, parece que tudo fica mais rápido. E a pessoa está ali do lado, a gente está batendo um papo e as coisas acontecendo. E nós, muitas vezes, como cristãos, nós não usufruímos desse relacionamento. E como é que Deus fala conosco? Qual foi através da sua? É a boca de Deus. Quantos, eu gostaria tanto que Deus falasse comigo, mas não abrem a sua Bíblia. A Bíblia no domingo está toda empoeirada, olha lá se achar ela para poder vir para a igreja. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Chegar num domingo, eu era adolescente, irmãos. Domingo, cadê minha Bíblia? Ah, meu Deus. Você abre gaveta e abre guarda-roupa e não acha. Eu ficava pensando, o que os irmãos vão pensar? Eu vou chegar lá sem Bíblia. Olha, me preocupa. O que os irmãos... Bem típico de quem não está próximo do Senhor. Porque eu tinha que preocupar o quê? Meu Deus, eu passei uma semana inteira sem falar com meu pai. Sem deixar ele falar comigo. Deus também, ele é absoluto, mas também é pessoal. E tem prazer em se relacionar com o seu povo. Isso é um imenso estímulo à oração e à confiança na ação do Senhor soberano. Então, se nós cremos que Deus é um Deus de providência, nada melhor do que nós colocarmos, apresentarmos diante dele as nossas necessidades. E aí a nossa lição não é de vocês ainda. A lição de vocês é tão pequenininha. Eu vou pegar algumas coisas da minha aqui. A revista do professor, ela trouxe 2 ilustrações muito interessantes a respeito de como as pessoas têm se relacionado com Deus. 2 formas bem distintas. Uns se relacionam com Deus como o cara lá de cima. Lá de cima. É popular a concepção de Deus como um cara legal, cara lá de cima, tipo comum, tem muita intimidade com ele, né? É próximo, é chegado. Nessa concepção, Deus é tão pessoal e tão relacional que não é visto como absoluto. Em linhas gerais, ele é um de nós, porém melhorado. A falta de respeito, a falta de temor, a santidade de Deus, em quem realmente ele é. Ontem o Marcelo, à noite, a gente estava até já com o quarto fechado, já escuro para dormir. Aí o Marcelo chega no quarto e fala, eu não sei o nome do, posso errar, mas ele falou o nome do autor que disse essa frase, é que Deus, ele é tão santo. Os anjos que não pecaram, que estão diante dele, não vão à sua face. Aí ele disse, e o quarto estava escuro. Eu falei, amor, por que você está me falando isso? Do nada, ele chegou no quarto e falou isso. Aí eu achei interessante essa frase, eu estou pensando nessa frase. E realmente, Deus é tão... Muitos não param para pensar.
na santidade, na grandeza desse Deus. Mas, em compensação, tem outros que tratam Deus como um relojoeiro. É também popular, é também conhecida, né, essa teoria. Deus é como um relojoeiro que fez o seu relógio, deu a corda e depois deixa funcionando sozinho. Nessa concepção, Deus é um ser absoluto, infinito, eterno, grandioso. Eles não negam isso. Criou o universo, estabeleceu as leis, colocou pessoas no mundo, porém, deixa elas se virarem, viverem como puderem, como quiserem, seguindo as suas próprias leis, não dando tanta importância às leis que ele criou. Nessa concepção, Deus é tão absoluto, é tão grandioso, que não pode ser pessoal. Vocês veem que sai de um extremo, né? Aqueles que acham que Deus é o cara lá de cima, meu chegado, meu best friend, mas não respeitam. E os outros que respeitam tanto, né? É tanto temor que chega a ser medo de relacionar com Deus. Pensam que Deus não é pessoal. Vindo para a lição de vocês, vamos dar umas olhada em alguns pontos que ele diz aqui. Um primeiro ponto que ele fala é o Senhor, ele é absoluto. Talvez você não esteja familiarizado com o termo absoluto, mas o que significa esse termo? Senhor, ele é absoluto. Primeiro, ponto A, seus atributos possuem o mais alto grau de perfeição. Aí ele diz alguns pontos. Seu poder nunca pode ser superado. Ele é absoluto, ele é poderoso. Sua compreensão não tem limite. De modo que não há sabedoria nem inteligência, mesmo conselho contra o Senhor. Então, ele é poderoso, sábio, e o seu amor é imensurável, ou seja, nós não podemos medir o amor de Deus, tão grande que é. Ponto B, os atributos e as ações de Deus estabelecem padrão para todos os demais seres humanos, ou seja, tudo aquilo de bom que nós usufruímos, somos inteligentes, somos sábios, se temos bondade, se temos misericórdia, todos os nossos atos grandiosos, as virtudes que há em nós, reflete o Deus que nos criou, porque Ele é. Nós, como criados por eles, nós temos essa imagem de Deus em nós. E o ponto C. Então, Deus, ele é poderoso, sábio, amoroso, de forma muito grandiosa. Todos esses atributos refletem em nós como imagem dele. E o ponto C. Como um Senhor absoluto, ele também é autoexistente, autossuficiente. Por que é importante a gente saber disso? Que Deus é autoexistente e autossuficiente. É porque ele não precisa de nós. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa do seu. Deus não precisa das suas ofertas, do seu dinheiro. Deus não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Ele é o que faz todas as coisas. É Ele que se aproxima de nós. Ontem nós estávamos lendo o devocional de Spurgeon. Aconselho vocês a terem em casa. Devocional. Todos os dias foi Spurgeon que escreveu. Tem manhã e noite. Aí, como lá em casa, com as crianças, a gente só uma vez por dia, geralmente à noite, a gente alterna. Tem ano que a gente lê todas as manhãs. Aí tem ano todas as noites. Esse ano está sendo da noite. E ontem o Samuel, foi ler Spurgeon. Lá em casa tem que ler e tem que explicar. E aí, quando ele foi ler sobre a aliança. Deus conosco. Bem complexo. Nossa, quero ver o Samuel explicar isso aí. Aí ele terminou a leitura, eu falei, Samuel, explica para nós. E aí ele falou assim, ali naquele texto, estava dizendo que a aliança que Deus fez conosco, Ele
é quem fez, Ele é quem lembra. Então, quando, por exemplo, o arco-íris se apresenta no céu, a intenção é para a glória de Deus, é Ele que lembra, né, da aliança dele conosco. Não é o homem, o foco não é o homem. Você acha, Deus fez o arco-íris para que nós lembremos, né? Foca muito na gente. Eu nunca vou esquecer uma filmagem que eu vi do mar. Como é lindo o mar, os oceanos, aonde nossos olhos não enxergam. Extremamente colorido. E eu vi até uma reportagem também essa semana de alguns mares, eu não sei se vocês já viram, ele fica iluminado de novo. Acham que é algumas algas. É a coisa mais linda do mundo. E eu, na minha ignorância, vendo essas reportagens, pensei assim, para que isso existe se a gente não pode ver? Olha só. Eu pensei, falei, para que Deus fez tão bonito debaixo das águas? Como se Deus tivesse feito para nós vermos as belezas da sua criação. Ele fez para ele. Quando aquele mar fica lá iluminado, está no G1 essa semana. Os navios, né? Eles começam a entrar naquele mar e ele está como se tivesse com refletores. Quando eles pegam no balde a água continua iluminada dentro do balde. É muito interessante. Aí eles vão estudar para saber umas algas, não sei o que, um negócio assim. Mas Deus é um Deus autoexistente, autossuficiente, que criou todas as coisas com o seu poder, com o seu amor, com o seu conhecimento e não depende de ninguém, nem de coisa alguma, além de si mesmo. Foi o que nós acabamos de ler, né, em Atos 17, 25. Olhe de novo lá. Falando, né, aqui, curso de Paulo, sobre quem é Deus. Eu vou ler o 24 e o 25. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá, é quem a todos dá, ou seja, ele é quem dá vida, respiração e tudo mais. Agora, e assim, terminando aqui essa parte, fala assim: pelo contrário, nós o adoramos porque ele merece essa adoração. Não é que ele precise, ele merece. E porque ele prometeu abençoar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós o servimos, nós o adoramos, nós ofertamos, nós nos dispomos, porque ele merece toda a nossa dedicação. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, Deus é absoluto, grandioso, completo em si mesmo, autossuficiente, autoexistente. Reflete em nós essa sua imagem. E Deus também é pessoal. Apesar de toda a sua grandeza, toda a sua perfeição, o Senhor não é uma força e um princípio impessoal. Mas o que queremos dizer quando afirmamos que Deus é um ser pessoal? Primeiro, podemos começar dizendo que Deus é um ser pessoal porque ele se relaciona. Se ele fosse uma força, como alguns afirmam, ele não se relacionaria. Ele mantém relações eternas entre as pessoas da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito. Ele também se relaciona com as suas criaturas morais, entre as quais ele mantém um relacionamento especial com aqueles que pertencem à aliança. Olha só que interessante, até mesmo com os perdidos, Deus mantém relações, pois os trata com bondade. Às vezes as pessoas me perguntam, Luciana, e os ímpios? Deus os trata com bondade, sabe por quê? Deus faz nascer o sol sobre os justos, sobre os injustos, faz a chuva cair sobre os bons e sobre os maus. No fim, os tratará com justiça, ao mandá-los para o inferno. É a manifestação da justiça de Deus ser criado. Está aí se revelando na natureza e se revelando através da sua palavra.
No caso dos que pertencem ao seu povo, o seu relacionamento é muito mais intenso, pois ele o orienta pelo seu espírito e pela sua palavra, ouve suas orações e recebe seus louvores. Isso é maravilhoso, saber que quando a gente ora, Deus ouve. Quando a gente louva, o adora, ele recebe. Outro ponto, outra característica pessoal de Deus é que ele é racional e se relaciona racionalmente. O que isso quer dizer? Nossa relação com Deus não é automática, mecânica, como a relação que temos com o nosso despertador ou com alguma coisa. Ele simplesmente toca e nós simplesmente nos levantamos com relação ao despertador. Já a nossa relação com Deus, mediada por Cristo, ela é viva, ela é dinâmica, ela é racional. Nós nos alegramos com Ele, nós nos entristecemos quando falhamos em agradá-lo. Nós o louvamos e Ele recebe nossos louvores. Nós oramos e Ele responde. Além disso, as pessoas também são caracterizadas pelo exercício da vontade. A criação inanimada não tem vontade. Plantas reagem aos estímulos, animais reagem aos instintos. As pessoas, porém, agem segundo sua vontade. Deus também é assim. Ele tem vontade. Por exemplo, ele concede vocações às pessoas para a manutenção da vida em sociedade. Ele dá talentos, ele distribui talentos para as pessoas. E o Espírito concede os dons espirituais segundo lhe apraz. O próprio Jesus, ao ensinar os discípulos a orarem, ensinou-lhes a pedir ao Pai que faça sua vontade na terra como no céu. Por fim, outra qualidade que distingue uma pessoa de uma coisa é que uma pessoa tem uma identidade única quando se relaciona com outras pessoas. As coisas podem ser intercambiáveis. Uma máquina, você pode trocar, vender. Deus também tem uma identidade única, sendo totalmente distinto de sua criação e superior a ela. Em resumo, podemos descrever, embora isso não defina completamente, uma pessoa como alguém que é único, racional, volitivo e também relação com outras pessoas. O Deus revelado na Escritura também possui todas essas características. Por isso, podemos dizer que ele é um ser pessoal. Deixa eu explicar em miúdo. Deus não é uma coisa, uma força, como muitos afirmam. Ele está aí, eu estou aqui, e está tudo bem entre nós. Eles afirmam de uma forma distante. Ele é um Deus de perto. Ele tem vontades, ele tem anseios a respeito de nós. Propósito para a nossa vida. E Jesus ensinou na sua oração que nós oremos sempre para que a vontade dele se manifeste em nós. Luciana, mas como eu vou saber disso? Comece sempre a pedir a Deus que a sua vontade, a vontade sua pessoal, seja a mesma vontade de Deus. Nas suas orações, peça, Senhor, que o meu coração, que a minha vontade, que a minha mente, que tudo em mim esteja no centro da tua vontade, para o que o Senhor criou para mim. Não deixa eu andar, porque a Bíblia fala lá em Romanos 1, que muitos ímpios, Deus já os entregou à sua própria vontade, para eles fazerem o que querem, segundo os seus próprios corações. E aí você lê lá em Romanos o estrago que essas pessoas fazem com si. Dê uma olhadinha lá para vocês verem o que acontece quando Deus nos entrega à nossa própria vontade. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a vontade dele, aquilo que ele sempre sonhou a nosso respeito, se realize em nossa vida. O projeto que ele tem para cada um de nós. Seu propósito, para que possamos... Lembram que na aula passada, acho que foi na aula passada, que nós vimos que a nossa vida é para a glória de Deus. E ela só será para a glória de Deus se nós andarmos no caminho que Ele escolheu para nós. Por isso, peça a Deus isso. Seja a sua oração diária, a sua oração constante. Senhor, me dá um coração obediente. Para que os meus projetos possam refletir a tua vontade. Sejam eles quais forem. Na sua profissão, na sua família,
na vida dos seus filhos, na criação dos seus filhos. Fala, Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor tem projetos. E é isso que ele nos chama, esse relacionamento mediado por Cristo de uma forma viva. Terceiro ponto é muito importante. O primeiro, nós estudamos o Senhor é absoluto, depois o Deus pessoal e agora a negação da existência de Deus no panteísmo. Talvez você nunca ouviu falar de panteísmo, mas você já, de repente, viu pessoas onde elas atribuem à natureza, que a natureza é Deus. É isso? Resumidamente, o que é panteísmo? É dizer que a natureza é Deus. Então, a árvore é Deus, o boi é Deus, o cavalo é Deus. Quando eu e Marcelo estávamos acho que era Atenas que nós estávamos. Estava no local cheio de pedras. Pedras, 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 que é só o que a gente vê em Atenas, é pedra. E aí a gente foi naquele local, conhecer ali. Eu não lembro muito bem. Mas o que eu lembro é de uma senhora, acho que a Marcela até na época comentou aqui com você. Uma senhora, assim. E mais Marcelo passeando naquelas pedras, olha pedra, vai, né? Falando sobre aquele lugar. Aí aquela mulher botava a mão aí botava a mão e ficava sempre retirada. Aí daqui a pouco ela passou por mim, pelo Marcelo, e parou e falou assim: eu estava ouvindo as pedras. E aqui, elas, como se elas são deuses. Eu explico do jeito. Marcelo comentou aqui na pregação, porque nós ficamos impactados. Né? Esse é um olhar panteísta. É você confundir com a criação a sua infinitude, né? Achando que Deus está ali. Né? Deus, como se não é a criação, é o próprio Deus. É colocar a natureza como o próprio Deus. É reconhecer, né? É reconhecer na criação a existência de Deus. Deixa eu pegar aqui uma parte. É você dizer que Deus e o universo são uma coisa só. Para dizer de outro modo, o universo, eles pensam, é uma extensão de Deus. No pensamento panteísta, Deus é um só, mas ele perde totalmente a sua característica pessoal. É como se você diluísse Deus. Deus na criação. Porque não é separado da natureza, mas é idêntico a ela. Não existe relação entre Deus e o universo, porque os dois são uma coisa só. É assim que eles enxergam. Deus não pensa, Deus não sente, não tem vontade. Ele é destituído de todas as propriedades de um ser pessoal. Em outras palavras, as afirmações panteístas sobre Deus são totalmente incompatíveis com a revelação de Deus na Escritura. É idolatrar a natureza como se a natureza fosse Deus. É achar que o seu relacionamento com a natureza fosse lhe trazer paz, tranquilidade para a alma. Né? É muito gostoso a gente ter relação, a gente se relacionar bem com a natureza. Ir para a praia, ir para uma fazenda, para uma chácara, ter aquele momento ali com a natureza. É muito gostoso, porque Deus criou e desde Adão e Eva, né, nos chama a cuidar das coisas e tratá-las bem. Mas o erro do panteísta é achar que dali exala alguma virtude divina. Né? Achar que ao colocar o pé no mar é algo divino, né? Vai ter renovo, enfim. Isso é muito perigoso e às vezes a gente acaba, como cristão, tendo esse pensamento. Estou precisando ir para uma roça para poder, né, como se a roça tivesse alguma energia divina, você pudesse voltar de lá outra pessoa. Sabe que os problemas irão com a gente, ficarão na roça ou no mar, onde você estiver com a gente, e vai voltar com a gente. Onde a gente vai, o problema vai atrás.
Não é assim? Se nós não lançarmos diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e crermos que Ele é o Deus que resolve aquilo que está fora do nosso controle, aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode mudar todas as coisas. Nós não tivermos esse entendimento, você pode ir para o mar, para o rio, né, para a floresta, ficar em cima da árvore, você pode qualquer. As pessoas usam muito cristais, né? Não sei se vocês já viram, assim, leva um cristal para casa, porque ele vai estabelecer a atmosfera da sua casa. Isso tem muito a ver com ateísmo. É achar que na criação tem algum poder divino. Tem os outros também que já veem de outra forma. Esses não negam, né? Eles só não reconhecem Deus. Os outros aqui é a negação da existência de Deus pelo deísmo. E diz: há aqueles que não negam a existência de Deus, mas a ação do Deus da Bíblia, não reconhecendo o que a Bíblia afirma sobre ele. Enquanto uns acham que Deus está diluído em todas as coisas, outros não enxergam que Deus age. Essas pessoas são chamadas de deístas. Os deístas negam que ele se relaciona com a sua criação. A posição deísta é bem ilustrada pela figura do relojoeiro. Eu dei o exemplo para vocês. O modo como o deísta entende Deus é exatamente assim. Para ele, Deus se afastou de nós. Criou, e deixou o mundo para que nós estivéssemos à frente, mas ele não se relaciona. Portanto, mesmo não negando abertamente a sua existência, os deístas negam o exercício de suas atividades em nosso mundo. Ora, sem sua atividade, nada pode saber dele, pois sabemos que ele existe justamente porque ele se revela. E revelação é uma atividade relacional de Deus. O deísmo rejeita as escrituras e a atuação sobrenatural e providencial de Deus no mundo. Os deístas, contudo, acreditam em Deus considerando apenas como uma força infinita, a causa de todos os fenômenos do universo. Não há qualquer conceito a respeito de Deus se relacionar com a criatura. Deus, portanto, não é um ser pessoal para o deísta. Ora, se o deísmo nega o que é essencial em Deus, a sua capacidade relacional, nega seu próprio ser. No mínimo, pode dizer que o deísmo nega o Deus da Escritura e, ao mesmo tempo em que está acima e além do universo criado, envolve-se relacionalmente. Então, esses dois tipos de conceito, o panteísmo, onde acha que a natureza, o nosso contato com a natureza, nós estaremos tendo contato com o próprio Deus, isso, de certa forma, está negando Deus das Escrituras. O deísmo também, porque diretamente eles acreditam em Deus. Não, você acredita em Deus? Eu acredito que Deus criou todas as coisas. Mas você acredita que Deus se relaciona com você? Não. Ele está lá, eu estou aqui, está tudo bem. Geralmente é assim que eles enxergam. Às vezes não fala, mas é assim que vive. Vive como se Deus não existisse. Vive como se nós tivéssemos que resolver todas as coisas sozinhos. Tem ninguém por mim. Se eu não der um jeito, ninguém vai dar. E aí quer resolver as coisas na força do braço, na força dos argumentos, se desespera quando isso não funciona, porque muitas vezes não funciona. E não para orar, para buscar de Deus direção. E fica com raiva de tudo, de todos, porque não consegue ver as coisas acontecer. De certa forma, essa pessoa está sendo deísta. O comportamento dela. Por quê? Porque ela entende que Deus existe, mas para ela, Deus não está com ela. Ela tem que se virar sozinha para resolver as coisas. Então, a gente está colocando nome nesses conceitos. Às vezes você não conhece nenhum desses conceitos, mas às vezes o seu dia a dia, a forma que você fala, pensa e vive, você se enquadra ou em um ou em outro, até nos dois.
entendendo que a natureza vai ter algum poder para te ajudar, porque ela é tão criada quanto. E entendendo que Deus está lá em cima, cuidando da vida dele, e não se importa com nós vamos viver esse caos aqui que nós temos vivido, e cada um por si, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque isso rejeita quem Deus se revela nas Escrituras. Quem pensa assim não conhece a Deus, Deus das Escrituras. Criou um Deus na cabeça. E às vezes a gente pensa, eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Mas não para pensar que Deus foi esse construído na sua cabeça. Porque o homem, né, a essência do homem, ela é espiritual. E às vezes ao longo da nossa vida a gente cria deuses na nossa cabeça. E cria. E aí, quando nós começamos a estudar a Bíblia, tudo aquilo que nós achávamos que Deus era, a gente começa a perceber que não. Por isso da importância de você congregar. Imagine se você estivesse em casa agora, resolvendo a sua vida, porque é assim que o deísta pensa. Ele resolve a vida dele. E você tem muita coisa para fazer, porque eu tenho muita coisa para fazer lá em casa. Se fosse olhar, eu não ia ter tempo para estar aqui. Mas o deísta, você estaria lá na sua casa, você estaria ouvindo essa palavra, tendo esse entendimento, compreendendo o que a palavra de Deus está te dizendo? Não ia. Você ia continuar, né, levando a sua vida, correndo atrás, né, igual muitos falam, correndo atrás do prejuízo, né? Matando leão todo dia. Eu falei, pai, para, o pai gosta de falar essa frase, né? Estão matando. Eu falei, e o pai não falou mais, depois que eu pedi para ele, eu falei, não, pai, para de falar isso, que é tão forte. Né? Estão matando o leão. Eu fiquei pensando, o pai me falou, matar um leão é uma coisa que cansa, né? Imagina você lutar com um leão todo dia. Eu fiquei imaginando assim, que leão em cima de mim, eu lutando. É todo dia isso. Misericórdia. Não, Deus vai ter graça conosco. Se você matar um leão de vez em quando, a gente mata mesmo, né? A gente já sabe que todos aqui devem já ter matado pelo menos um leão aí na vida. Aquele dia assim, tenso, difícil. Não é todo dia. Tem dia de calmaria, não é possível. Né? A não ser que a gente está julgando os gatinhos como leões. Porque tem gente que é um gatinho e acha que é um leão, né? Então, muita coisa. Faz de um gatinho um leão, e pode ser. Pode ser. Mas nós temos um Deus que se revela na palavra. E a melhor maneira de você conhecê-lo é congregar, é ler a sua Bíblia todos os dias e principalmente pedir a Deus para se revelar a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus nos chama a buscá-lo. Busque. Eu acho tão bonitinho isso de Deus. Acho lindo. Eu fico imaginando eu dando um passo em direção a Ele e Ele dando 10 em meu favor, em minha direção. Eu dou um passo e Ele dá 10 na minha direção. Mostrando que Ele é muito mais interessado ainda do que eu se relacionar comigo. Porque imensurável é o seu amor. Gigantesco, não tem limites é o seu amor. Para concluirmos, Deus não é uma coisa ou uma força impessoal. Deus não é um conceito, nem um princípio. Deus é um ser pessoal, que criou o universo, governa providencialmente, segundo a sua vontade e a sua razão. A matéria, a energia, o movimento, o tempo, o espaço estão debaixo do governo de um Senhor pessoal. Todas as coisas maravilhosas que encontramos na personalidade, a inteligência, a compaixão, a criatividade, o amor, a justiça, são encontradas primeiro em Deus. Louvado seja Deus, o Deus absoluto e pessoal, revelado nas Escrituras. Eu não sei se vocês já ouviram aquelas reportagens, né, na televisão, que um cometa vai bater na Terra, que um esteroide vai destruir tudo. E eu lembro que quando, acho que foi em 86, que o cometa Halley, né, passou perto da Terra, aquela coisa, todo mundo amedrontado, é o fim do mundo, não sei o quê, com medo. Eu lembrava da soberania de Deus.
acontecer nada, se não for o tempo, se não for a hora. Porque Deus governa, não vai cair um cisco nessa terra. Quanto mais um cometa, um asteroide, ou seja lá o que for, né? Saiu agora essa semana, não sei se vocês viram uma reportagem dizendo que a Terra ela teve uma rotação mais rápida que o normal dela. Foi, em termos de ciência, o mais rápido que já foi visto, notado. A roda, a Terra girou às 24 horas mais rápido que o normal, os cientistas alarmaram, não sei o quê. Mas até nisso eu não me preocupo. Você também não deve se preocupar, porque nós temos um Deus que governa. Ele permitiu que a Terra girasse um pouquinho mais rápido. Essa Terra vai girar, né? O tempo que Deus permitir. Porque tudo está debaixo do céu. E é a abreviação dos dias que estamos vivendo, que a Bíblia fala. Eles seriam abreviados. Não é algo para a gente se preocupar. Só esteja sempre preparado. Não tenha medo de Jesus voltar, não tenha medo. Seja firmada a sua confiança no Deus da providência, Deus soberano. Lali, fala para as salinhas, aplicação e nós vamos estar orando. Cada um de nós se relaciona com Deus de modo pessoal, de pessoa para pessoa. Em vez de assumi-lo como algo mecânico, como fazemos com forças ou coisas impessoais, leve sempre em conta os interesses dele, reagindo a ele com arrependimento, amor, gratidão e adoração. É isso que ele espera de nós. Ao nós nos relacionarmos com ele, que essas reações sejam visíveis em você. Arrependimento, amor, gratidão e adoração. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Que se revela, Deus, nos mostra o Deus que o Senhor é. Um Deus grandioso, poderoso, soberano, mas também um Deus de perto. Ó Deus, que o Senhor esteja dando em cada um de nós desejo de andarmos no centro da tua vontade. E ainda temos sido rebeldes, e ainda temos, ó Pai, sido escravos de pensamentos, atitudes, grado, inferem a tua perdoa. Direitos nossos, nos ajude a viver o propósito, viver uma vida que glorifica o Senhor nessa. Eu vou dar a palavra agora para o Ministério Infantil, que prepararam com muito carinho uma homenagem aos pais. Peço aos irmãos que fiquem quietinhos.